Bom, aqui eu vou exemplificar, vou demonstrar um pouco do que é a curva de Hilbert, demonstrar graficamente o que ela é. Para a gente fazer isso, a gente vai usar uma biblioteca aqui, chamada NumPy Hilbert Curve, e dela a gente vai importar o decode. Esse decode ele vai ser responsável por computar as localidades dos pontos na bidimensão. Mais para frente eu vou explicar mais sobre isso. A gente vai importar aqui também a biblioteca NumPy, para a gente mexer com matrizes e vetores, e a Matplotlib, responsável pela parte gráfica. Aqui na nossa função, a gente vai receber x, que vão ser todos os locais marcados pelo decode, e, e a ordem. O que é essa ordem? Aqui a gente pode ver que isso daqui é de ordem 1, ou seja, ele é a primeira iteração. Então, essa ordem é a iteração que ele vai acontecer. Esse maxh, ele é o seguinte: quando a gente divide uma reta em 4 partes, igual a gente está aqui, então a gente vai ter 4 segmentos, né? E cada segmento ele possui 2 pontos. Definindo isso, a gente vai ter, na primeira iteração, por exemplo, 4 pontos que demarcam cada trecho escolhido. Então, ele é quem vai definir isso. E a fórmula dele é 2 elevado a nossa ordem, né? Vezes o número de dimensões. Aqui eu vou mostrar ele em 2 dimensões apenas. Aqui esse Hilbert ele vai receber um vetor igual a gente está fazendo aqui. Olha, ele vai receber um vetor ordenado e vai fazer isso. Eu vou demonstrar aqui como ele vai fazer. Aqui a gente pode ver que na nossa interação, quando a gente tem uma interação apenas, a gente tem 4 pontos, né? Então ele criou um vetor aqui, ó. A gente pode ver que ele criou um vetor, né? E aí, conforme a gente aumenta a nossa iteração, esse vetor ele vai, que a gente pode ver que ele vai de 0 a 15. Então ele bate aqui na nossa fórmula também, né? Que 2 elevado a ordem 2, igual eu coloquei aqui, vezes duas dimensões, a gente vai ter 16 pontos, que vão ser onde os nossos segmentos, esses pontos vão estar nos locais que os segmentos vão se unir. Eu vou tirar esse print daqui para não atrapalhar. Então aqui esse lox, ele tipo, ele está recebendo o decode, e aqui ele vai decodificar o vetor que a gente criou acima, né? Que é esse Hilbert, com um determinado número de dimensões e ordem. E aí ele vai alocar esses pontos dispostos no hipercubo. Essa é uma versão vetorizada da curva de Hilbert. Foi desenvolvida por John Skilling em 2004. Aqui no Exo.plots, .plot a gente vai receber a matriz, né, das localizações, e a gente vai desenhar os locais onde os pontos que o nosso decode marcou. Aí isso daqui é só para ele, para os dois eixos serem do mesmo tamanho. Isso aqui só para eu exemplificar qual é a ordem que a gente está fazendo. Então aqui o tamanho da figura eu coloquei 16 por 4. E agora a gente pode mexer aqui no número de iterações, né? Então, por exemplo, como eu disse, se a gente tiver uma iteração apenas, for uma ordem, então a curva de Hilbert vai estar dessa maneira aqui. Então, e a gente pode perceber, ó, tá vendo que conforme a gente vai crescendo a ordem, o que a gente quer fazer, né, que a gente quer preencher o espaço, ele ele vai ele vai deixa eu arrumar aqui isso, ele vai preencher o espaço
a cada nova iteração, a gente pode perceber que cada vez mais ele tá fechando mais ali, olha. Então aqui quando a gente chega numa ordem nem tão grande, a gente consegue ver ali que ele já consegue cobrir uma grande imagem uma grande parte do quadrado. Eu vou aumentar o tamanho para a gente poder ver que aqui, olha, a gente está com todos os pontos aqui e como eu disse na minha apresentação, a gente tem lá embaixo no 0, 0, o mais à esquerda inferior possível, a gente tem o início da curva e no canto inferior direito a gente tem o fim da curva. Então se a gente coloca uma ordem maior, a gente já vê que a imagem é preenchida, porque é isso que a curva de Hilbert é capaz de fazer, né? A gente vai aumentando as iterações a fim de preencher todo o nosso espaço. E agora a gente pode fazer isso infinitas vezes. E quanto mais a gente faz, mais ele vai preenchendo o espaço